Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Esse é o nosso primeiro vídeo. Então, antes de tudo, gostaria de dar as boas-vindas a você e que você possa usufruir dessas informações, desse compartilhamento de conhecimentos, que é o foco, o intuito desse canal. Bom, o canal ele foi criado para que a gente possa conseguir, né, acompanhar aí, tá? Uma carteira de investimentos baseada em dividendos, tá? Então o foco dessa carteira é foco em dividendos, não é não é o forte dela, compra e venda, tá? Então a nossa intenção é que, mesmo eu investindo pouco, como que como que isso vai se comportar ao longo do tempo? Vai demorar muito? Será para mim poder conseguir algum resultado mais expressivo ou não, tá? Então, essa seria a minha realidade, tá? Então, eu não tenho condições de aportar uma grande quantidade de uma vez só, tá? Então, eu vou aportando aos poucos durante algumas vezes durante os meses, né? Durante o mês, eu faço alguns aportes pequenos, às vezes compro um pouquinho, mas ao longo desse tempo nós conseguimos aqui na carteira acumular uma quantidade legal para que a gente possa começar a ter um retorno, potencializando na verdade os nossos investimentos ao longo dos meses, ok? Bom, então como que é a composição dessa carteira aqui? Eu tenho aqui nesse sistema um gráfico onde eu tenho minhas métricas, ou seja, o que eu pretendo, e aqui do lado é o que realmente está acontecendo com a minha carteira, tá? Então eu uso esses parâmetros aqui para que eu possa me direcionar aqui. Não sei se de repente eu posso aportar mais de um lado ou mais do outro. Então esses gráficos aqui eles vão me ajudar nesse sentido. Então o que eu teria que ter aqui 45% em ações, tá? Isso daqui vai moldando também conforme o passar do tempo, ok? Aqui desse lado eu tenho 47, quase 48, então está um pouquinho acima os meus aportes em ações. Eu tenho que ter 15% em renda fixa, aqui eu estou com 18,5%, tá? Então um pouco acima também. Fundos eu deveria ter 5%, mas na verdade eu tenho aqui nem 1%, então teria que alocar um pouquinho mais nesse fundo aí. E depois nos meus fundos imobiliários eu tenho 32, quase 33, mas eu deveria ter os 35. Bom, nós vamos ter aí a subscrição, tá, do MXRF11, o fundo na qual tem carteira. Então provavelmente o quanto eu alocar lá mais algum outro investimento, ele já vai chegar no que deveria estar, no que deveria ser exatamente, ok? Bom, o que a gente tem aqui ao lado? Então eu tenho aqui a quantidade da minha renda fixa, tudo que eu tenho, tá? Basicamente eu tenho o CDB e o resto é tesouro direto, tá? Algumas coisas em IPCA e algumas coisas no Tesouro Selic. Bom, eu tenho aqui a parte de renda variável, que é a maior parte. Então nós temos o montante, o meu custo e o quanto isso daqui também está se valorizando, na verdade, né? Apesar que quando o foco é dividendos, você não tem tanta... o foco em si aqui não é que você tem uma quantidade expressiva aqui de rentabilidade. Então, tendo uma rentabilidade razoável e os dividendos, que é o importante, eles sendo expressivos, é o mais interessante para nós aqui nesse momento, ok? Mas mesmo assim, ele está com uma rentabilidade aqui, não é muito, mas está acima do previsto, visto que deu uma queda agora por esse período, mas tende a se recuperar. Bom, essa carteira, como que ela é montada? Eu comecei a investir em março de 2020, tá? Quando começou, na verdade, aquela pandemia, tá? Ou essa pandemia, né, que está até hoje. Então eu comecei a investir em março. Então desde lá eu venho fazendo alguns aportes e o resultado é esse, né? Hoje nós temos aqui esse montante em renda variável, ou a renda fixa você quase que coloca praticamente de uma vez só. Por exemplo, no CDB você vai lá e já coloca uma quantidade X.
Já no Tesouro Direto a gente tem a possibilidade de ir colocando aos poucos, tá? Então tem vários títulos atrelados ao IPCA e o Tesouro Selic. Bom, esse fundo aqui também ele é atrelado à inflação, né? Então é um fundo que eu achei assim até bem interessante, então coloquei esse montante aí para mim poder fazer uma análise e tudo mais, como eu estou começando, então eu decidi colocar nesse fundo aqui para mim poder justamente ter essa noção. Então provavelmente eu vou estar aportando mais nesse fundo aí. Ok, então a composição básica da carteira é essa daqui, tá? Aqui embaixo nós temos um gráfico com a evolução, ou seja, o quanto eu fui aportando exatamente e qual foi o desempenho dessa carteira ao longo desse período, tá? Então eu tenho aqui até março, então começou lá com 1.800 e pouco, já tinha passado aqui um mês, né? E depois aqui veio março e veio vindo a escadinha, né? Só subindo aqui devido aos aportes que foram realizados. Aqui que é o interessante, tá? Então a parte de proventos, talvez quando a gente enxerga isso, no começo principalmente, a gente acha muito ruim, tá? Porque você fala, nossa, estou injetando dinheiro, estou colocando, mas não estou vendo um resultado mais expressivo, tá? Então você fica meio preocupado e tudo, mas assim, isso é um pouco de paciência que nós temos que ter. E ao longo desse período, então eu venho aqui, ó, em março foi o meu primeiro aporte na bolsa, tá? Eu não tinha ainda experiência com bolsa de valores. E aqui em abril foi quando eu recebi meu primeiro provento. Esse provento aqui foi o Banco Inter que me pagou, de 26 centavos. Então foi o primeiro provento. Então aí você espera um pouquinho, recebe 26 centavos. Então você fica até meio preocupado aí com que realmente isso vai te dar ao longo de algum tempo. Bom, mas depois nós passamos aqui para maio, aí já deu uma subida, em junho quase permaneceu a mesma coisa, mas ele foi ganhando um pouco de força, foi ganhando uma quantidade maior, aqui deu uma queda, né? Mas assim, aí depois de novembro ele deu uma guinada, mesmo ele tendo essa queda aqui, ainda foi considerado em relação aos demais bem mais alto do que eu estava recebendo. Então esse mês aqui eu já cheguei a 32, quase 33, e esse mês aqui de março, então nós podemos ver aqui desses proventos aqui que são provisionados, ou seja, eu vou deixando eles aqui para que eu possa ver o que eu tenho para receber. Então aqui tenho R$ 34,17, mas eu não tenho ainda os dois fundos, tá? Que eu não coloquei aqui ainda, dois fundos imobiliários, tá? Que eu não coloquei aqui ainda. Então provavelmente deve chegar próximo de 40 aqui. Eu não sei se mantém, tá? Esse montante recebido, mas eu creio que vai se mantendo ao longo do tempo esses valores aí ou mais, né? Porque nós também vamos fazendo outros aportes aí referentes a fundos imobiliários e ações, tá? Então nós vamos tendo esse comportamento aí dos nossos dividendos. Bom, esse daqui são os aportes que eu fiz desde então, tá? Então eu tenho aqui os valores. É claro que isso aqui também não foi só em ação. Lembra que eu falei que eu aportei também um pouco no Tesouro Direto, tá? Eu tenho o CDB também, então é tudo misturado. Então aqui está os aportes totais. Então aí desse mês foi esse montante, aí aqui foi um pouco menos e foi mantendo. Então tem mês que eu aporto um pouco mais, tem mês que eu aporto um pouco menos. Depende muito aí do que vai, do que a gente recebe no mês e o que dá para a gente poder economizar. Bom, esse daqui então foi o resumo, tá, da carteira. E nós temos aqui também a parte de renda variável. Eu vou estar fazendo outro vídeo para estar comentando em relação a essa parte, que tem algumas coisas muito interessantes aqui, alguns gráficos também que eu posso, alguns relatórios bem interessantes que eu uso também para mim ter uma base do andamento e tudo mais, tá? Então essas aqui são minhas rendas fixas, né? Ou seja, Tesouro IPCA, IPCA 2035, tem um pré-fixado, tem um Tesouro Selic e tem um CDB também.
o fundo que eu tenho, que provavelmente eu vou estar fazendo outros aportes aqui. Essa parte de métricas eu uso bastante, tá? Porque essa aqui é justamente o comportamento da minha carteira, tá? Então, pode ser que isso aqui sofra alterações, tá? Não é fixo. Aí depois também eu vou estar fazendo uma explicação mais detalhada sobre isso. Bom, pessoal, então hoje nesse primeiro vídeo, tá? É mais para mim compartilhar com vocês essas informações, tá? Então quero deixar claro que tudo que for falado nesse canal, for mostrado, não vai se tratar de recomendações. Então o ideal é que você mesmo estude e tire suas conclusões. Se você quiser tirar uma ideia, tirar a base, é interessante, tá? Então é interessante de repente você ver que outras pessoas estão fazendo, mas no final você tem que tirar as suas conclusões. Tudo bem? Bom, então peço que se você gostou do vídeo, tem interesse em investimentos e gostaria também de compartilhar conosco, tá? Passa seus comentários para que outras pessoas também possam tá vendo também, ok? E que nós possamos aprender juntos aqui. Bom, no vídeo de hoje é isso. O meu muito obrigado. No próximo vídeo continuaremos aí com a nossa jornada. Até o próximo vídeo.